Sempre que for também iniciar a sua jornada de trabalho ou uma viagem, sempre lembra de inspecionar, fazer uma inspeção. É uma inspeção rápida, uma inspeção visual, que você consegue já de bate pronto já conferir todos os sistemas do carro. Então a gente separou aqui dentro desse assunto da manutenção periódica, vocês conferir o sistema de iluminação, né? É fundamental tanto para visualizar o trajeto como para ser visto por outros usuários da via, garantindo a segurança no trânsito. Sem iluminação ou com iluminação deficiente, você poderá causar acidentes ou ser vítima de um terceiro, né? Como eu havia dito, você vai pegar uma estrada, às vezes você não sabe o horário que vai chegar, você pode ficar parado na estrada devido a um acidente de trânsito, e você planeja toda a sua viagem para sair de dia, está com o farol queimado, por exemplo, e você sai achando que vai chegar de dia e acaba chegando à noite, você tem que dirigir com farol ruim ou uma situação de iluminamento muito ruim, vai te trazer problemas. Da mesma forma, vocês condutores de caminhão, lembre-se de olhar as lanternas traseiras do veículo, né? Porque um veículo que está vindo atrás no momento à noite, por exemplo, pode colidir na traseira de vocês e vocês podem causar o acidente. Olha só que coisa ruim. E da mesma forma, mas vai bater atrás, não vai me machucar. Se o outro veículo for grande, pode te jogar na ribanceira, por exemplo. Então sempre lembre de conferir todo o sistema de iluminação do carro, né? O sistema de iluminação, eu digo, não só do farol, né? Tem que olhar todas as luzes de segurança. Outro ponto fundamental e muito importante ser verificado também, né, que a gente sempre tem que observar, são os freios, né? O sistema se desgasta com o uso, né, do seu veículo e tem sua eficiência reduzida. Os freios gastos exigem maiores distâncias para frear com segurança. Então, você tem que, ao longo da condução, observar o funcionamento dos freios. Se tiver algum problema nos freios, é um ponto que você tem que visualizar você tem que parar o veículo para poder fazer a manutenção, porque com o sistema não funcionando perfeitamente, não dá para conduzir. A suspensão também, né, ela tem a finalidade de amortecer o veículo durante a condução e manter a estabilidade do veículo. E sistemas danificados podem causar a perda do controle do veículo em curvas ou em frenagens bruscas, ou até mesmo quando você passa em uma lombada sem você ter visualizado a lombada, ou num desnível novo na pista, por exemplo, um degrau que surgiu na pista depois de uma forte chuva, por exemplo. Então verifique periodicamente o estado de conservação e o funcionamento deles, usando como base o manual do fabricante, sempre levando o veículo, pessoal especializado. Então sempre verifica a suspensão. A direção do veículo também, né, é um dos mais importantes componentes de segurança do veículo, uma direção que é responsável pela dirigibilidade do veículo, né? Folgas nessa direção pode estar indicando algum problema, ou então um veículo desalinhado vai puxar a direção para um sentido da pista, que pode te atrapalhar no momento de condução e levar o condutor também a perder o controle do veículo no momento de frenagem, por exemplo. Outros problemas também na direção, como quando você está esterçando o carro e reduzindo ou subindo a marcha, a direção pode apresentar algum som estranho, né? Estranho, fora do normal, então tem que parar para olhar essa direção. Então, dentro da parte de direção, folgas, desalinhamento ou sons esquisitos, né, sons estranhos à condução, tem que ser verificado, ok? E aqui nesse slide agora a gente pode observar algumas imagens aí de situações adversas de carga, né? Condições adversas de carga, né? Ou seja, cargas mal distribuídas, mal arrumadas ou acondicionadas de forma inadequada vão trazer problemas ao condutor. Aí a gente vê um veículo tombado, ou seja, um excesso de velocidade, provavelmente um excesso de velocidade na curva, ou a carga acaba jogando o veículo, né, fazendo o veículo tombar. No outro aqui um veículo de pequeno porte, uma caminhonete pequena, mas com uma carga, um excesso de carga, né, que você vê que a carga está passando até por cima da cabine do veículo. E na outra imagem a gente vê um caminhão quase tombando, com a carga excessivamente alta. Então consultem o manual do veículo, principalmente veículos de carga, consultem o manual para vocês saberem qual que é a carga máxima, qual que é a altura máxima da carga, e se há
há a possibilidade ou não de transportar essa carga nesse veículo, ok? Então, falhas na mobilização e amarração dos volumes dentro do compartimento de carga vão ocasionar acidentes, desconhecimento do tipo da carga, né, e das suas características, né? Cargas líquidas, por exemplo, vão trazer efeitos no veículo tanto em frenagens quanto em curvas, então tomar bastante cuidado com isso, ok? Então, dentro desse tema da gente ser um melhor condutor, eu vou passar para vocês agora como evitar desgaste físico relacionado à maneira de dirigir. Então, a sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Então, vocês devem seguir as seguintes orientações. Primeiro, dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões excessivas nos membros, né? Tanto os membros superiores como inferiores. Segundo, apoie o corpo no assento e no encosto do banco, com um ângulo de 90 graus. É muito comum a gente ver o pessoal com o banco do carro muito deitado, né? Então isso também não é bom, porque você vai jogar toda essa tensão nos braços, você vai praticamente segurar o seu tronco segurando no volante, não é legal. Então sempre tente manter o banco no ângulo de 90 graus. Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura, com sua altura, né? Pessoas menores o encosto vai estar mais baixo, né? Esse encosto de cabeça, e pessoas mais altas ele vai estar mais alto. Tem que tomar cuidado, principalmente quem for mais alto. Numa possível colisão, o corpo ele é jogado primeiro para frente, depois tem um rebote, né? Ele volta. Então, esse encosto da cabeça ele vai ajudar a segurar a cabeça e evitar, né? Ou pelo menos reduzir o risco do condutor ter um problema no pescoço, né? Segure o volante sempre com as duas mãos. Muito comum também, pessoal dirigindo com a mão, a outra mão no celular, a outra mão fazendo outra coisa, tira a atenção e aumenta o risco de acidente. Mantenha os pés apoiados no assoalho do veículo e não sobre os pedais, né? Às vezes você passa a marcha, logicamente o pé direito vai estar no acelerador, né? O outro pé não precisa de ficar em cima da embreagem ou do freio. Ele fica apoiado ao lado da embreagem, lado esquerdo da embreagem, mas sempre próximo aos pedais, né? Então, sempre apoiado no assoalho. Outro ponto importante também que evita desgaste do sistema de câmbio é a pessoa passa a marcha e fica com a mão em cima da marcha, causando uma certa carga ali em cima do câmbio. Então você passa a marcha e volta com a mão direita para o volante, né? Aí quando você for passar a marcha de novo, aí você pisa a embreagem, volta, passa, reduz ou sobe a marcha do veículo e volta com a mão para o volante. Nunca fica com a mão parada em cima da marcha, não, porque isso causa um certo desgaste no câmbio, né? Use calçados que fiquem fixos aos pés, né, para acionar os pedais de segurança. Não é permitido conduzir dentro da empresa ou para a empresa de chinelo, né, chinela havaiana, chinelo, não é permitido, porque o chinelo pode engastar ali de alguma forma e você acelerar o carro sem querer ou frear o carro sem querer e por aí vai. Outro ponto importante também que a gente tem que sempre destacar nesse momento aqui é a presença de lixo no interior do carro. Sempre que parar, vai parar vai parar num posto para ir, né? Vai no banheiro ou fazer um lanche, alguma coisa, pega uma sacolinha, recolhe aqueles volumes de lixo ali, porque aquilo ali por exemplo, pode entrar um vento, empurrar um copo de café, por exemplo, igual já aconteceu, joga um copo de café no assoalho ali do condutor, você pisa, desliza o pé e acelera sem querer. Então, são situações que podem acontecer. Use sempre, né? Item 7, use sempre o cinto de segurança. É obrigatório. Não só pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas norma interna. Ninguém, em momento nenhum, é liberado de usar o cinto de segurança. Isso, inclusive, serve também para os condutores de trator, por exemplo. O trator tem cinto de segurança, né? Tem um sistema de proteção ao capotamento. Então, o pessoal acha que dá tempo de pular do equipamento. Não dá tempo de pular do equipamento. Tem que utilizar o cinto de segurança, ok? Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel. Você tem que ficar com uma posição ereta e, além das informações do painel, verificar também os pontos cegos do veículo, do equipamento. O uso correto dos retrovisores também é outro ponto de extrema relevância, né? Porque vai impedir que você tenha pontos cegos. Vai reduzir, na verdade, né, os pontos cegos, porque você não tem como evitar ter os pontos cegos no equipamento, mas no veículo, no equipamento, mas ele reduz esses pontos cegos. Então, quanto mais você enxergar o que acontece à sua volta enquanto dirige, maior é a possibilidade de evitar situações de perigo. Então, ajuste o retrovisor interno na posição em que você tenha ampla visão
do que está acontecendo para trás. Não coloque bagagens, objetos que impeçam a sua visão através do retrovisor, tanto do retrovisor quanto do vidro interno, né? Porque em máquinas também isso é muito comum, né? O pessoal coloca ali uma bolsa que leva a mochila, alguma coisa, não quer botar ela no assoalho do veículo, acaba pendurando ela de alguma forma. Isso não é legal, não vai te atrapalhar a visão sua ao conduzir e ao operar, né? Os retrovisores externos também devem ser ajustados de maneira que você enxergue o limite traseiro do veículo, né? Reduzindo assim os pontos cegos. Antes de iniciar uma manobra, movimente a cabeça ou o corpo para encontrar os ângulos de visão adequados pelos espelhos internos e através da visão lateral. Então sempre ajuste, né? Às vezes você pega essa máquina de outro operador, o operador é mais alto ou mais baixo que você, ele está com outro ajuste, então antes de conduzir, ajusta isso, movimenta o corpo, a cabeça, igual eu acabei de dizer, para você ver o final do equipamento, né? Você sempre tem que colocar o final do equipamento no canto esquerdo do retrovisor, e isso vai te dar uma maior dirigibilidade, isso vai reduzir os seus pontos cegos, vai melhorar a sua condução e a operação, ok? Outros problemas também, né, relacionado à condução, à dirigibilidade do operador, é o que? É o problema de concentração. Telefones, rádios ou outro mecanismo que diminui sua atenção ao dirigir e conduzir os equipamentos devem ser evitados na cabine. Não é permitido utilizar telefones ao conduzir, entendeu? Não é permitido você ficar no telefone falando enquanto dirige. É urgente atender aquele telefonema? Está conduzindo, está dirigindo um carro, um caminhão, alguém está querendo te ligar, você vê, às vezes até o nosso chefe está ligando para a gente, encosta, não tem acostamento, dá um end ali na pessoa, ela sabe que se você viu a ligação e você vai retornar. Então é prática interna da empresa, a pessoa te ligou, assim que possível, encosta o carro onde você tem segurança, né, um acostamento, aí você parou no acostamento, aí sim você liga o alerta, retorna a ligação, resolve o que tem que resolver e depois você volta para a pista, entendeu? Muitas das coisas que fazemos no trânsito são automáticas, a gente tem um automatismo, né? Depois que aprendemos a dirigir, não pensamos mais nos procedimentos ao volante. Esse automatismo acontece após repetirmos muitas vezes os mesmos procedimentos. Em condições normais, nosso cérebro leva alguns décimos de segundo para registrar a situação. Então, a gente sabe que tem que frear, a gente não pensa para frear. O corpo da gente, depois que a gente aprende a dirigir, ele já freia automaticamente. Né, é como se fosse uma arte marcial. Você treina tanto aquilo ali que na hora que você precisa, o seu corpo já reage de forma automática. Isso chama automatismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está conduzindo, o telefone toca, a gente já pega, né, o automatismo serve para coisa boa, né, que ele vai fazer você frenar, né, fazer uma freagem de emergência, por exemplo, de forma automática, mas vai fazer você também atender o telefone de forma automática. Então a gente tem que se condicionar a isso, a gente tem que reaprender, né, a não atender o telefone enquanto está conduzindo, a gente tem que aprender a dar seta, né, para encostar e por aí vai. Okay? Então, como a gente vai fazer para evitar os riscos relacionados à maneira de dirigir? As imagens que nós enxergamos, por mais atento que a gente esteja ao dirigir, vão existir um breve espaço de tempo, é o que chama de tempo de reação. Por isso, estar atento e concentrado na atividade de condução é de fundamental importância, porque o seu cérebro vai reagir, né, de forma automática, você tem que estar concentrado nessa atividade. Você vai fazer outras atividades, você vai acabar perdendo o foco e pode vir a colidir, ok? Continuando com relação ao problema da concentração, os telefones, rádios, outros mecanismos que diminuem nossa atenção ao dirigir irão atrapalhar a nossa condução, como já dito, né? Os veículos mudam constantemente de posição e é necessário total atenção ao que acontece ao seu redor, pois a 90 km por hora, né, se acontecer uma emergência, entre você perceber o problema, tomar a decisão de frear, acionar o pedal e o veículo parar totalmente, vão ser necessários pelo menos 64 metros, né? Aí abaixo tem uma tabelinha onde a gente indica a velocidade em quilômetros por hora, a distância de reação, a distância de frenagem e a distância total, que nada mais é que a distância de reação mais a distância de frenagem. Então, quando você está a 30 km por hora, a distância de reação vai ser de 8,33 metros. A distância de frenagem 4,34 metros e a distância total 12,64 metros. Olha só, 30 km por hora, a gente vai ter uma distância total, né, que é o tempo nosso de reação,
né, que vai gerar essa distância de reação, em que o seu cérebro vai perceber e vai tomar a decisão de pisar no freio. Só que nesse tempo de frenagem, o carro vai demorar 4,34 metros, né? 4 metros e 34 centímetros, o que vai gerar um total de 12,67 metros. Veja bem, de 30, vamos fazer aqui, ó, de 30 para 60, né? 60 já é o dobro de 30. A 60 km por hora, a sua distância de reação vai ser de 16,67 metros, né? Dobrou. E a sua distância de frenagem mais do que dobra, ela vai para 17 metros. Então, o seu tempo de reação, apesar de ser o dobro, a distância de frenagem já não é o dobro, é bem maior do que o dobro, entendeu? Então, a sua distância total vai ser de 33,67 metros. Já a 90 km por hora, né, aumentou mais 30 km, a sua distância de reação vai ser de 25 metros. Olha só, a velocidade do carro, como é que interfere. E a sua distância de frenagem de 39 metros, o que vai gerar o total de aproximadamente 64 metros. Então, quanto mais rápido você tiver, maior vai ser a distância de você reagir e maior vai ser a distância de você frenar o carro. Então, velocidades excessivas vão precisar de uma distância maior. Então, correr em local indevido, o risco de acidente é bem maior, tá vendo?